Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não se inscreveu, faça sua inscrição para que nós possamos trocar ideias, ter algumas reflexões e possamos interagir aí, tá legal? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o censo, o último censo, que foi feito do período de 2010 a 2022, lembrando que nós tivemos a pandemia, por isso que esticou um pouquinho aí o período. E eu vou falar sobre principalmente sobre a desaceleração do crescimento de evangélicos no país. O número ainda continua muito crescente, mas desacelerou. E eu tenho algumas impressões e você já deve saber o porquê disso, né? E eu trouxe algumas coisas que aconteceram nesse período, né? Eu fui pesquisar e fui ver algumas coisas de importantes que aconteceram no cenário do país e que tudo isso influencia. Eu penso, e eu não sei se eu já ouvi isso em algum lugar, mas eu sei que isso permeou na minha cabeça aqui, né? Que a fé ela não está desconectada da realidade vivida. Então, com certeza, as coisas que acontecem à nossa volta interferem diretamente na fé, na nossa espiritualidade. Esse último censo, ele apresentou que em 2010 o número de evangélicos no Brasil era representado por 21,7% da população. E em 2022, 26,9%. Então ele continua na crescente, só que é a primeira vez que houve uma desaceleração. Desde 1960 é a primeira vez que o ritmo diminuiu. A crescente continua, mas o ritmo diminuiu. E tem muitos estudiosos aí que eles já estavam tendo projetando, eles estavam fazendo uma projeção para que em 2032 o Brasil fosse de maioria evangélica. E como houve essa desaceleração, alguns estudos estão apontando para que seja em 2049, se continuar nesse ritmo, claro, né? Em 2049 o Brasil seja de maioria evangélica. Eu não sei se você que é evangélico, você deseja um país evangélico, de maioria evangélica, eu não sei quais são os benefícios e quais seriam as melhorias para o país, sendo o país majoritariamente evangélico, né? Mas isso daí eu quero discutir numa outra ocasião. Hoje eu quero me atentar à questão do censo. Então, bom, eu fui dar uma pesquisada e eu vou falar aqui algumas coisas que aconteceram nesse período, de 2010 a 2022, coisas que foram marcantes para o país. Em 2010, a Dilma é eleita. Em 2013, nós tivemos os protestos, né, contra o aumento da tarifa dos transportes. E esse cenário aqui é interessante, que não somente pelo protesto em si, mas por vários líderes, vários nomes aí de movimentos, eles foram ganhando notoriedade e alguns se tornaram políticos. Então é interessante isso daí. E em 2014 nós tivemos o fatídico 7-1, né? Se quiser que não tem nada a ver, mas está marcado na história do país. Em 2016 nós tivemos o impeachment da Dilma. Em 2018 nós tivemos a eleição do Jair Bolsonaro. E em 2022 nós tivemos a eleição do Lula. E logo em seguida, no dia 8 de janeiro, nós tivemos a invasão dos três poderes. E não esquecendo que nós tivemos a Covid, né, em 2020, que mais de 600 mil pessoas morreram. Então eu repito a frase, que a fé ela não está desconectada da realidade vivida. E eu quero falar especificamente de 2018 e 2022. A minha proposta não é ficar entrando em questões políticas, não é isso. Mas eu também entendo que a questão da religião e política, elas nunca se separaram. Então é muito difícil você falar de uma coisa sem falar na outra. 2018 e 2022 foram anos muito complicados. Ao meu ver, foram anos decisivos para que houvesse essa desaceleração do crescimento. E mesmo assim, ainda um número é muito relevante, né, o percentual de crescimento de evangélicos. Mas desacelerou. E eu não vejo outra possibilidade a não ser isso. O abuso do microfone, o abuso do púlpito por líderes dizendo quem você tinha que votar. Parece que não tinha outra alternativa para aqueles que se diziam cristãos de candidato. Você era obrigado a votar em um. E se votasse no outro, você seria filho do diabo. Quantos absurdos chegaram até nós? Quantas notícias? Isso com certeza vai cansando. Imagina, nesse período já não bastasse a questão dos debates, as notícias na TV, as notícias nas redes sociais, e você chegava no domingo para ir para a igreja, ficava ouvindo tipo orientações em o que você tinha que fazer, em quem você tinha que votar.
Com certeza isso mexeu diretamente, essa politização da igreja, de grande maioria, né? Isso daí afastou muita gente. Né? Poxa, nós temos a liberdade de escolher em qual projeto votar, em qual. Na verdade, a gente não vota no projeto, né? A gente vota nas pessoas, mas em quem você deseja depositar seu voto, a sua confiança. E a gente tem essa liberdade. E em muitos lugares, as pessoas, os líderes ali estavam usando, queriam fazer massa de manobra. Bom, isso daí, para muitos é inaceitável. Para mim é inaceitável isso. Eu acho que a igreja, na sociedade, ela tem que trazer todos os assuntos que estão ao redor dela, trazer à tona para a discussão, trazer à tona para a conversa. E tem que ser discutido isso na comunidade, mas sair dali uma voz orientadora dizendo o que você tem que fazer, eu não concordo. Não concordo com isso e, ao meu ver, isso foi é, diretamente ligado a essa questão desse resultado. Né? Muitas pessoas não concordaram com isso. Quantos relatos nós ouvimos de pessoas deixando de congregar na sua igreja, procurando outros lugares, ou até mesmo saindo, porque não acreditavam mais nessa instituição. A igreja não está aqui para ficar defendendo um político e demonizando o outro. Ela está aqui para pregar o evangelho, para orientar as pessoas, trazer a clareza das coisas, não para ficar dizendo que você tem que votar. Muitas pessoas largaram de mão, não quiseram mais se envolver, saíram da igreja, muito por conta disso. E é um cenário meio complicado, porque o ano que vem nós temos eleição novamente. Ou até quando essa liderança vai ficar usando o microfone para ficar direcionando o que você tem que fazer, em quem você tem que votar, com quem você tem que casar? Sabe, não, não é isso. Olha, que esse censo ele possa ser pensado, possa ser estudado, possa ser revisitado, porque o pessoal precisa entender que você não tem que dizer em quem você tem que votar. Não é necessário. Isso daí cada um vai fazer a sua escolha. Agora, o que não pode é ter esse abuso, que isso daí é abuso espiritual. E isso é muito sério. Infelizmente, num país que a gente já sofre tantos abusos, aí você quer exercer sua fé, né, a sua espiritualidade, e você encontra um lugar onde você deposita a sua confiança e esse líder te abusa espiritualmente. Ele está usando da questão da liderança dele espiritual para dizer o que você tem que fazer. E é muito sério isso daí, muito sério. Isso daí é inaceitável. 2018 e 2022 realmente foram anos muito complicados e eu fico meio temeroso pelo ano que vem ainda, 2026. Infelizmente parece que a gente vive nesses períodos, né, de eleições, principalmente presidenciais. É muito triste, né? E aí a gente vê a igreja também entrando nesse cenário, então a gente fica meio desesperançoso com esse sistema todo. Mas ainda existe esperança no meu coração, e existem lugares, sim, né? E eu falo isso por experiência própria, em que a palavra de Deus ainda continua sendo pregada, e existe orientações, não orientações, mas existe clareza, trazendo elucidação para alguns temas e deixando a pessoa com liberdade para ela decidir o que ela vai fazer, principalmente na questão política. Eu já participei de seminário falando sobre questão política e, pela graça de Deus, lá não teve nenhuma orientação dizendo que um lado estava certo, que o outro está errado, que você tem que ir para esse lado e não para o outro. Então vai trazendo clareza sobre as situações e o nosso dever cívico e também que a cosmovisão cristã possa dizer sobre isso. Né? Que a partir do momento que eu entendo o evangelho, eu coloco uma lente e eu enxergo as coisas que acontecem no mundo através dessa lente. Então a política também tem que colocar o óculos para enxergar a política com as lentes do evangelho. E eu acho que é isso que deve ser feito, e é isso que deve ser falado. A igreja não pode se aliar a político. A igreja não pode ter partido, a igreja não pode ter candidato. A igreja é voz profética aqui na Terra. Ela tem que denunciar os abusos, roubo, tudo que acontece. Por isso que ela não pode se aliar a ninguém. Porque a partir do momento que ela se alia a alguém, e essa pessoa vai lá, entra, e faz
os trambiques dela, como que fica? Então a igreja é a voz profética na terra. Ela não pode se aliar a ninguém. E os membros, é claro que cada um vai ter sua posição. Meus amigos, é isso. Espero que tenha ficado clara a minha posição, aquilo que eu vejo, por que houve essa desaceleração. E segue a gente, vai seguindo aí. E meu projeto é que toda segunda tem um vídeo. E até a próxima, se Deus permitir. Deus abençoe. Abraço. Tchau, tchau.